Olá! Meu nome é Carlos Augusto Ramos, sou um engenheiro florestal, consultor ecossocial. Queria falar com vocês sobre comercialização de créditos de carbono. Vou compartilhar a tela aqui e iniciar uma série de 3 programas para abordar esse tema. Um tema que tem deixado a gente um pouco preocupado, haja vista o aumento do número de casos de montagem de venda de crédito de carbono sem conhecimento das pessoas, principalmente as comunidades tradicionais. Então, esta é a minha contribuição. Isso, claro, obviamente, não pode se esgotar aqui, apenas uma contribuição, e eu espero que a gente possa aprofundar esses estudos. Então, vamos lá. Vamos entender o que é o pagamento por serviços ambientais. Pois bem, essa apresentação tem como base um debate que eu fiz com a UFRA de Parauapebas. Então, pagamento por serviços ambientais, desafios e propostas para a consolidação desta ferramenta de proteção dos recursos naturais. Vamos lá, então. Então, o que nós vamos apontar aqui? O que nós vamos discutir aqui? O conceito de pagamento por serviços ambientais, a definição oficial deste pagamento, a linha do tempo, falar um pouquinho sobre o Proambiente, o Bolsa Verde, o mercado de carbono para empresas, o crédito de carbono a partir do uso do cadastro ambiental rural, as iniciativas comunitárias já de pagamento por serviços ambientais, e aí eu falo do Fundo Solidário Açaí, né, e um pagamento por serviços ambientais indireto da floresta, que é o caso de Afuá, além de uma pequena discussão sobre renda básica universal. Então, o que são pagamentos por serviços ambientais? Ele é um instrumento econômico que visa a minimização da falha na gestão atual, que não considera o valor de um sistema ecossistêmico, né? Por meio de um novo mercado. O beneficiário ou usuário do serviço ambiental retribui através de recursos financeiros ou outra forma de remuneração aos provedores deste serviço. Aqui eu peguei do site Ecyclo. Eu estou lendo aqui a apresentação porque desta apresentação eu faço um formato também para podcast. Tá? Então, me desculpe por qualquer erro de leitura. O pagamento por serviços ambientais é a remuneração ofertada para quem preserva as florestas e outros recursos naturais em territórios particulares ou em áreas protegidas pelo poder público. Eu peguei do site Pensamento Verde, uma matéria do site Pensamento Verde. E qual é a definição oficial por parte do governo? Então, tramita no Senado Federal um projeto de lei aprovado no Congresso em 2019, setembro, que conceitua o PSA, pagamento por serviço ambiental, como transação contratual mediante a qual um pagador, beneficiário ou usuário de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. E aí você vai ter como fonte aqui a própria Câmara, o próprio Congresso Nacional, na página da internet da Câmara. Vamos falar do nosso primeiro caso, já passando por uma linha do tempo. Vamos falar do Proambiente. O Proambiente era o Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural, que foi elaborado em 2000 por instituições de movimentos sociais, aí estou falando de FETAGRE, CONTAG, CNS, COIAB, MONAP, GTA, com contribuição de ONGs como a FASE e o IPAM, e que nasceu da necessidade de construção de novos modelos de assistência técnica e de crédito que garantisse o desenvolvimento da agricultura familiar integrado à conservação ambiental na Amazônia brasileira. A fonte aqui é o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, uma inovação do Proambiente foi a identificação de instrumentos econômicos que contribuíssem para a promoção do desenvolvimento regional e que fosse além do crédito rural já existente no Brasil, avançando na contribuição da preservação dos valores socioculturais
na manutenção e criação de empregos rurais e na conservação do meio ambiente. Pois bem, ainda falando de proambiente, ele auxiliou muitas famílias a entender o que é e o que representa uma área de preservação permanente e também a reserva legal. E essa compreensão e reconhecimento criou em muitas famílias que fizeram parte desse programa, desse grande teste, a valorização da necessidade de recomposição e preservação das reservas nas propriedades, lotes e nos assentamentos. Além do crédito diferenciado, aí nós temos uma situação que foi, digamos assim, um grande obstáculo desse programa, foi a expectativa que se gerou às famílias em relação ao pagamento por serviços ambientais. Então, a causa dessa expectativa gerada, sem a possibilidade de um cumprimento no curto prazo, foi a proposta do pagamento ter sido colocada para as famílias nos polos sem que houvesse uma base legal, nenhum fundo que garantisse o pagamento, não existindo também uma clareza de quem efetuaria o pagamento e qual seria o valor. Então, para o ambiente, ele conseguiu, do ponto de vista educativo, avançar bastante, mas do ponto de vista da sua implementação, teve sérios problemas, né? A fonte foi o MMA, mas fica a educação ambiental que ele proporcionou. O Bolsa Verde, nessa nossa pequena linha do tempo de pagamento por serviço ambiental. O Bolsa Verde é um programa que visa ajudar as famílias em situação de extrema pobreza, incentivando práticas de proteção da natureza. O programa concedia R$ 300 de 3 em 3 meses para as famílias que fossem beneficiárias em áreas de prioridade de conservação ambiental. A fonte aqui também é o Ministério do Meio Ambiente. Pois bem. O programa Bolsa Verde, ele se destinava às famílias em situação de extrema pobreza, inscritas no CAD único, né, do governo federal, e que desenvolvesse atividade de conservação ambiental nas seguintes áreas: florestas nacionais, reservas extrativistas federais e reserva de desenvolvimento sustentável federais, projeto de assentamento florestal, de desenvolvimento sustentável ou de assentamento extrativista instituídas pelo INCRA. Ei, meu filho! Quem não sabe, meu filho tem autismo, então de vez em quando ele fica meio agitado. Territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. E outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo, e aí a fonte aqui é a Caixa Econômica. Você pode ir lá pesquisar no site Caixa Econômica Programas Sociais. Beleza? Vamos seguir. Então, para receber os recursos, a família beneficiária ela tinha que estar inscrita no cadastro do Ministério do Meio Ambiente, que continha também informações sobre atividades de conservação ambiental e, ao aderir, ele tinha que aderir ao programa por meio de uma assinatura de um termo de adesão, no qual eram especificadas as atividades de conservação a serem desenvolvidas. E para permanecer no programa, a família tinha que cumprir o compromisso, assumido no termo de adesão, conforme o MMA falava, Também está essa fonte na Caixa Econômica, no site da Caixa Econômica. Bom, ok? Falei de proambiente, falei de Bolsa Verde, e agora eu vou falar essas outras iniciativas que a gente conseguiu captar. Uma delas foi o Carbono Financiando o Manejo Florestal. A fonte aqui é o site amazônia.org. Então, em função dos baixos preços da madeira no mercado e, em parte, consequência do grande volume de produto ilegal comercializado no país, empresas de exploração florestal tendem ainda, a buscar ganhos no mercado voluntário de crédito de carbono para compensar os custos das práticas sustentáveis. Muito bem. Estamos falando de quem? Do caso Siquel, segundo o site da amazônia.org.br. No caso Siquel, em 2012, mais de 167 mil hectares foram auditados pela plataforma, vou falar o meu inglês aqui, Tuariu a Panela. Voluntary Carbon Standard. O projeto da Siquel, nessa época aí, em 2012, com investimentos de $1 milhão, era o maior dos 12 registrados no VCS, no Voluntary Carbon Standard, em nível global.
E essa metodologia ela é implementada com base nos padrões do The Climate, Community and Biodiversity Alliance. Usuário, a panela. Esse foi um caso da empresa Siquel. Agora vamos ver um outro caso que remete a uma situação mais recente, um instrumental mais recente, que é o envolvimento do cadastro ambiental rural. Então, o cadastro ambiental rural e o mercado de carbono. O cadastro ambiental rural, o CAR, tem sido utilizado. Vai passar a moto. Deixa passar a moto. Passou a moto, a vida continua. O cadastro ambiental rural, o CAR, aqui passou uma moto, não o CAR. O cadastro ambiental rural tem sido utilizado para comercialização de crédito de carbono e compensação ambiental sem o conhecimento devido das comunidades rurais da região. Esta é uma característica aqui do Pará e do Marajó. Essa negociação sem o conhecimento insuficiência das comunidades. As comunidades não sabem direito o que está acontecendo. Num outro programa, eu vou falar sobre o caso da Colômbia, que é completamente diferente. Muito bem. Vou falar do caso Meger. A empresa Meger Agroflorestal registrou um cadastro ambiental rural na divisa entre Breves e Curralinho para tentar compensar áreas desflorestadas no município de Bonito, no Pará. A fonte deste CAR você verifica no sistema SICAR das SEMAS do Pará. Então, aqui o mapa dessa empresa. E essa empresa, nós descobrimos que ela tem um plantio de dendê no município de Bonito e fez um CAR aqui para tentar compensar a sua área desmatada lá. E se não fosse a movimentação dos dois sindicatos dos trabalhadores rurais, claro, obviamente das comunidades locais, tanto de Breves quanto de Curralinho, isso ia avançar e, quem sabe, esta terra aí, com as comunidades dentro, talvez tivesse algum problema de reconhecimento da sua posse, porque outros estavam chegando. O caso que eu acho mais gritante é o caso da Ecomapuá. A empresa Ecomapuá comercializou o crédito de carbono da Reserva Extrativista Mapuá e Terra Grande Pracuba, localizados no município de Breves, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista, está lá no SICAR. E uma empresa da Inglaterra chamada Deloitte disse em seu site: compensamos 13 mil toneladas de carbono que envolve este CAR e outros que estão no lado. Então, a negociação aconteceu. Nós não sabemos dizer o quanto financeiramente isso se materializou, mas que a empresa da Inglaterra, Deloitte, disse que comercializou e compensou 13 mil toneladas destes CAR da Ecomapuá incidentes nas reservas extrativistas Mapuá e Terra Grande Pracuba, sem, novamente, um processo de formação devida com a comunidade, sem num local onde não tem um protocolo de consulta prévia, livre e informada, conforme preconiza a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Seguindo. Agora vamos para a situação que é, digamos assim, que eu acho particularmente mais legítima, o pagamento por serviço ambiental direto da floresta. Fundos florestais comunitários e familiares podem ser a nova ferramenta de pagamento por serviços ambientais, desta vez entendida e executada pela própria comunidade. E eu cito o Fundo Solidário Açaí, que tem, além da comunidade de Santo Ezequiel Moreno, onde nasceu no Marajó, também em Curralinho, também em Chaves, também em Afuá, e também algumas iniciativas em Melgaço. Então, Fundo Solidário Açaí. Economia com autonomia, é o que eu sempre digo. A percepção que a comercialização de produtos florestais gera retorno para as famílias e mantém os serviços ecossistêmicos. Nós estamos falando de bens e serviços florestais, os BSFs. Bem, em Afuá é um outro caso, é o pagamento por serviços ambientais de maneira indireta. E, neste município, Afuá, no Marajó, a luta pela terra iniciada em 1984 transformou o município em um dos maiores produtores de açaí do Marajó. Valores per capita de açaí comercializado pelos agroextrativistas que superam em 3 vezes o repasse federal por habitante. A promoção da dignidade. Na Ilha do Meio, por exemplo, em Afuá de Nós,
estudamos, né, há um artigo científico publicado por mim e pela pesquisadora engenheira florestal Ana Ehler, da Embrapa, publicado na revista do INEAF, UFPA. Na Ilha do Meio, a renda per capita com a comercialização de açaí em 2017 foi de R$ 5.355,57 anuais, o que equivale a R$ 446,30 mensais para cada morador da Ilha do Meio. Enquanto isso, o valor investido pelo governo federal por afoense na mesma época foi de R$ 1.626,37 ou R$ 135,53 mês família. Eu vou repetir. O açaí colocou R$ 446,30 e o governo federal colocou R$ 135,53. Então, a renda básica universal e o pagamento por serviço ambiental é o futuro? Até rimou. A renda básica universal e o pagamento por serviço ambiental é o futuro? Temos que discutir. Ei, Vicente! Temos que discutir. Temos que fazer um debate profundo para que a gente não seja enganado mais uma vez, para que a gente não deixe ser novamente explorado, que não haja essa grilagem do ar. Muito bem? Esta aqui é a primeira série das 3 que a gente vai fazer, os conceitos sobre pagamento por serviço ambiental. Beleza? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir.